Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Larana e hoje trago para vocês esse vídeo referente à produção de força eletromotriz. O que é a força eletromotriz? A força eletromotriz é a diferença de potencial medida nos terminais de um gerador quando não existe nenhuma corrente percorrendo ele. Um exemplo é uma pilha que não está sendo submetida a nenhuma corrente elétrica externa a ela, porém a sua diferença de potencial constará 1,5 volts. Esse valor é a força eletromotriz da pilha. Como a eletricidade se forma? Podemos afirmar que quando uma determinada energia é aplicada a um elétron, o mesmo se desloca de sua órbita, produzindo assim eletricidade. Essa energia pode ser aplicada a um elétron basicamente através de 6 processos: atrito, calor, luz, magnetismo, pressão e reação química. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. A primeira delas é o atrito. O atrito é um método descoberto pelos antigos gregos, onde uma carga elétrica pode ser produzida pelo atrito entre dois materiais. É o que denominamos de eletricidade estática, pois a transferência de elétrons é feita de um material para o outro. Para entender melhor, um exemplo é o caso que ocorre quando penteamos o cabelo. Devido ao atrito entre o pente e o cabelo, ocorre o desequilíbrio eletrostático, ficando então o pente eletrizado. Mas, durante o atrito entre dois materiais, quem perde e quem ganha elétrons? Para entender como isso funciona, é só observar essa figura que mostra uma série triboelétrica, ou árvore triboelétrica. Essa série ordena os materiais que se eletrizam por atrito quanto à tendência que possuem de perder elétrons, ou seja, quanto à facilidade de ficarem carregados positivamente. Assim, se eletrizarmos o material mostrado na parte de cima da série com o material mostrado na parte de baixo, o material de cima ficará eletrizado positivamente e o material de baixo ficará eletrizado negativamente. Como isso ocorre? Segundo a teoria, é que existem na superfície de um material muitos átomos que não podem se combinar com outros. Os átomos da superfície, portanto, possuem alguns elétrons livres e, por esse motivo, muitos materiais isolantes como o vidro, a borracha, podem produzir cargas de eletricidade estática. Dessa forma, durante o atrito de uma energia térmica, é aplicado os átomos da superfície para liberar os elétrons. Esse efeito é conhecido como triboelétrico. O calor. Existem alguns materiais que têm facilidade de perder elétrons, da mesma forma que existem materiais que têm a facilidade de receber elétrons. Quando juntamos dois materiais diferentes, como por exemplo cobre e zinco, a energia térmica do ambiente é suficiente para liberar alguns elétrons. A figura mostra a junção de um bastão de cobre com um bastão de zinco. A energia térmica aplicada a esse conjunto faz com que o cobre libere elétrons para o zinco devido à estrutura atômica do cobre. Esse tem a facilidade de perder elétrons, em outras palavras, o cobre possui muitos elétrons dentro. Como as cargas produzidas pela temperatura ambiente são muito pequenas, quando se aplica calor diretamente à junção de dois materiais, a quantidade de elétrons liberados é bem maior. Essa forma de gerar eletricidade é conhecida como termoeletricidade. Podemos deduzir então que a quantidade de cargas produzidas é diretamente proporcional à quantidade de calor. Obviamente, quando a fonte de calor é eliminada, as cargas desaparecem. O tipo de junção mostrado na figura se denomina par termoelétrico. Um conjunto de pares termoelétricos formam uma termopilha. A luz. Segundo alguns cientistas, a luz é definida como uma energia constituída de pequenas partículas denominadas fótons. Alguns materiais têm a propriedade de liberar energia e consequentemente liberar elétrons livres quando são atingidos por um feixe de luz, os fótons. Materiais como potássio, lítio, selênio, germânio, cádmio e sulfeto de chumbo reagem desse modo quando são atingidos por um feixe de luz. Ocorre então o efeito fotoelétrico, o que pode ser classificado de três maneiras: a fotoemissão, que é a energia de fótons em um feixe de luz, que provoca a liberação de elétrons em uma superfície no interior de um tubo a vácuo. Esses elétrons são então coletados por uma placa. Fotovoltaico. A energia luminosa, ao incidir sobre duas placas justapostas, faz com que os elétrons sejam liberados de uma placa para outra, criando entre as mesmas cargas opostas. E a fotocondução, que é a energia luminosa aplicada sobre alguns materiais, normalmente maus condutores, e provoca o surgimento de elétrons livres, fazendo com que esses materiais se tornem melhores condutores.
O magnetismo. Um exemplo para entendermos isso são os ímãs. Provavelmente você já brincou com eles e deve ter observado que possuem entre eles a capacidade de repulsão ou de atração, dependendo de como estiverem seus polos orientados. Isso significa que os ímãs produzem campos de força que interagem, podendo ocorrer atração ou repulsão. Pois bem, a força de um campo magnético pode ser utilizada para movimentar elétrons através de um material, principalmente se tratando do cobre. Esse é o efeito conhecido como eletromagnetismo ou magnetoeletricidade. Como o cobre é um bom condutor, a força do campo magnético consegue liberar uma quantidade significativa de elétrons livres, cuja direção depende da maneira como o condutor se movimenta dentro do campo magnético. A figura ilustra o movimento do condutor de cobre através de um campo magnético do ímã. No entanto, o mesmo efeito será obtido se o condutor permanecer fixo e o ímã se movimentar. O que importa na realidade é o movimento interativo entre eles, ou seja, tanto faz se o condutor se movimentar ou se o ímã se movimentar. Alguns materiais, ao sofrerem uma pressão, liberam elétrons livres de seus átomos, proporcionando nos extremos do material um acúmulo de cargas positivas ou negativas. Ao cessar a pressão, o material entra em equilíbrio em relação às suas cargas. Os materiais com essas propriedades são denominados cristais piezoelétricos. O desequilíbrio entre cargas devido à pressão é conhecido como efeito piezoelétrico. Daí então a origem da palavra piezoeletricidade. O efeito piezoelétrico é entendido como a interação eletromecânica linear entre a força mecânica e o estado elétrico em materiais cristalinos. Observa-se na figura acima que o cristal, a ser submetido a uma pressão, gera uma tensão nas extremidades de duas placas metálicas. Esse efeito é muito utilizado na fabricação de balanças digitais. A eletroquímica é a produção da eletricidade através da reação química. Alguns metais, como o cobre e o zinco, por exemplo, quando imersos em uma solução química, sofrem uma reação que libera cargas elétricas, com polaridades opostas. O exemplo mais elementar é a pilha úmida, composta por uma solução de ácido sulfúrico e água, que recebe o nome de eletrólito. O eletrólito se divide em hidrogênio e sulfato. Devido à natureza da reação química, os átomos de hidrogênio são íons positivos e os átomos de sulfato são íons negativos. Quando o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, a solução é neutra. Por hoje é só, muito obrigada pela atenção.